Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tereza Raquel, sou professora de enfermagem e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa segunda aula de metodologia científica. Na primeira aula, nós abordamos a definição de metodologia científica, vimos que tudo parte de uma pergunta, de um problema, e em cima dessa pergunta, desse problema, nós vamos seguir o passo a passo para poder realizar a nossa pesquisa científica e concluir o nosso trabalho, tá? Então, hoje vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho o que é a abordagem do problema. Como que eu vou abordar esse meu problema, né? Qual vai ser o método que eu vou utilizar de abordagem? Então, sempre que nós vamos abordar alguém, temos que seguir alguns padrões, né? Se apresentar, explicar o que vai ser feito, qual procedimento que vai ser feito. E o nosso trabalho científico, ele não foge desse padrão. Ele precisa seguir uma abordagem, né, do começo ao fim. Então, vamos lá. O método de abordagem é o caminho que você vai utilizar para realizar o objetivo geral da sua pesquisa científica. Então, eu vou citar aqui alguns tipos de abordagem que existem e mais para frente eu vou explicar para vocês, tá? Existe o método quantitativo, qualitativo e quali-quantitativo. Sim, tem a possibilidade de juntar dois métodos de abordagem em um trabalho. Então, é certo dizer que o método de abordagem é o método científico que você vai seguir. Então, você escolhe o método de abordagem a ser seguido e, em cima desse método, você vai, do início ao fim, dar andamento no seu trabalho até a conclusão. Se você escolher um trabalho quantitativo, você vai seguir ele do começo ao fim com o método de abordagem quantitativo. Afinal de contas, o método de abordagem é a estratégia de investigação da pesquisa, que segue regras e padrões específicos para chegar em uma conclusão científica. Então, o método de abordagem quantitativo não é a mesma coisa do qualitativo. Ele aborda de uma forma diferente. Eu vou explicar mais à frente para vocês entenderem. E vocês precisam seguir o padrão que vocês escolheram. Se vocês escolheram um método quantitativo, tem que ser quantitativo do começo ao fim. Não pode mudar a regra, os padrões do trabalho. Vamos falar um pouquinho da diferença entre o método de abordagem e o método de procedimento. Igual eu falei para vocês, que o método de abordagem é como que eu vou trabalhar, né, dar início e fim ao meu trabalho. Ele vai ser quantitativo, qualitativo, e existe o método de procedimento, que não é a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês a diferença, porque muitas pessoas acabam confundindo o método de abordagem com o método de procedimento. Então, o método de abordagem, ele tem uma finalidade mais ampla, aplicando-se ao objetivo geral do trabalho. O método de abordagem, ele abre vários leques, ele abre várias opções para serem trabalhados. E em cima desse trabalho, nós vamos chegar no objetivo geral e na conclusão do nosso trabalho. Então, ele não é restrito, ele abre leques, abre oportunidades para eu trabalhar de uma forma mais ampla. Então, se a pesquisa tem apenas um método de abordagem, ela só terá um objetivo. Então, se eu utilizei o método de abordagem qualitativo, a conclusão do meu trabalho, o objetivo geral do meu trabalho, ele vai ter que ser qualitativo. Então, eu tenho que focar nisso, eu não posso mudar. Já o método de procedimento, por outro lado, ele tem uma finalidade mais restrita. Ele aplica-se a objetivos específicos do trabalho. Então, ele vai direto ao problema. Ele não é tão amplo, ele não abre vários leques como o método de abordagem.
Se a pesquisa ela tem 3 objetivos específicos e possivelmente 3 capítulos de desenvolvimento, por exemplo, também terá 3 métodos de procedimento. Sim, o nosso trabalho ele não é obrigatório, não necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ter um objetivo só. Ele pode ter 2, 3. E o método de procedimento, ele vai ser mais direto e vai em cima de todos os objetivos que foram citados. Ou seja, enquanto o método de procedimento é responsável por informar a maneira de fazer uma experiência, ou seja, como fazer, o método de abordagem é responsável por estabelecer o que fazer. Enquanto um determina como fazer, o outro vai determinar o que fazer. É como se fosse uma receita, né? Quando nós vamos fazer um bolo, nós precisamos saber quais são os ingredientes e precisamos depois saber como vai ser utilizado esses ingredientes, que seria o passo a passo. Então, o método de pesquisa e o método de abordagem, eles vão trabalhar juntos. Um vai explicar o que fazer e o outro vai explicar como fazer. Em outras palavras, a forma de aplicação do método são os métodos de procedimento. Eu vou dar um exemplo de método de abordagem e de método de procedimento para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Então, aqui, exemplo do método de abordagem. Ele determina quais serão os ingredientes da receita. Então, para fazer um bolo, eu preciso, ter os seguintes ingredientes: ovos, leite, por aí vai. E o método de procedimento, ele vai explicar o passo a passo de como vai ser feito esse bolo. Então, primeiro eu vou colocar o leite, depois eu vou colocar os ovos e assim sucessivamente, tá? Então, para vocês fixarem, o método de abordagem são os ingredientes e o método de procedimento é o passo a passo. Quando vocês vão realizar um procedimento no paciente, vocês não precisam seguir o passo a passo daquele procedimento, porque se vocês pular as etapas, vocês vão fazer aquele procedimento de forma errada. Então, é só vocês tentarem assimilar que o método de procedimento é como se fosse um procedimento que eu vou realizar no meu paciente, né? Um curativo. Como que eu tenho que fazer um curativo? Eu tenho primeiro higienizar o local, lavar as minhas mãos e por aí vai. Só que antes disso, o que eu precisei fazer? Separar todo o meu material. Todo o meu material é um método de abordagem. Eu separo o meu material, que é o que eu vou utilizar para abordar esse paciente para realizar o curativo. Vamos falar agora um pouquinho dos tipos de métodos de abordagem. Eu citei eles anteriormente para vocês e aí agora eu vou explicar eles, tá? O método de abordagem ele pode ser caracterizado em pesquisa qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. Como eu já tinha citado para vocês, tem a possibilidade de juntar os dois métodos em um único trabalho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pesquisa qualitativa. Ela busca explorar as perspectivas, opiniões e nuances subjacentes, utilizando métodos como entrevistas abertas, observação participante e análise de conteúdo. Então, quando vocês vão fazer uma pesquisa qualitativa, vocês vão partir de conceitos, são conceitos e visões que vocês vão pegar de pessoas que vão ser entrevistadas e, em cima disso, vocês vão fazer a pesquisa de vocês de forma qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela busca percepções e uma compreensão rica e detalhada de um tópico. Então, uma pesquisa qualitativa, ela é mais rica em detalhes. Ela parte de conceitos. Então, se eu perguntar o que você achou dessa marca de açúcar, um exemplo, o que você achou, a pessoa vai explicar de uma forma detalhada. Eu achei que ele
ele é muito grosso, os cristais são grossos. Eu achei que precisa colocar muitas colheres de açúcar para poder adoçar. Então, ele vai explicar com detalhes. A pesquisa qualitativa, ela é rica em detalhes a partir de conceitos. Um exemplo de pesquisa qualitativa: realizar entrevista aberta com estudantes. Então, vamos lá. As questões podem incluir: como você se adaptou ao ensino online? Então, eu elaborei uma pergunta e fiz uma entrevista aberta com vários estudantes, aonde a percepção deles vão ser diferentes, né? Cada estudante vai ter uma resposta, uma percepção e um conceito. Então, pode ser que a maioria tenha se adaptado ao ensino online, outros, a grande maioria, tenha não se adaptado ao método de ensino online. E são opiniões, são conceitos que parte do entendimento de cada estudante, tá? Quais foram os desafios que você enfrentou? Então, nós sabemos que o ensino online, ele precisa seguir um padrão, ele precisa seguir um ritmo. É como se fosse um ensino presencial, né? Temos que ter regras, temos que nos adaptar, temos que estipular qual horário que eu vou estudar. Então, existem sim algumas regras. E muitos alunos, eles enfrentam o ensino online com um pouco de dificuldade. E como você se sentiu em relação ao suporte oferecido pela instituição? Sim, a instituição de ensino, quando ela oferece um curso, um ensino online, ela precisa oferecer um suporte para esse aluno. E como que foi esse suporte? Pode ser que muitos alunos digam que o suporte foi excelente, como muitos alunos podem dizer também que o suporte não foi excelente. E aí parte da concepção de visão de cada aluno. E a pesquisa quantitativa é uma abordagem de investigação que se baseia na coleta de análise de dados numéricos para entender padrões, relações e tendências em fenômenos estudados. Ou seja, a pesquisa quantitativa, ela segue um padrão numérico, ela vai partir de números, né? Vai trabalhar com quantidade. Vou citar aqui um exemplo de pesquisa quantitativa. Em uma escala de 1 a 5, quão satisfeito você está com a qualidade da comida? Então, quando nós vamos em algum estabelecimento e eles pedem para colocar naquela folhinha de satisfação de atendimento. Então, de 1 a 5, como que é o nosso atendimento? É bom, é excelente, é ruim? E em cima disso, eles estão fazendo o quê? Uma pesquisa quantitativa, né? Ele parte de números, né? E a pesquisa quali-quantitativa é uma abordagem de pesquisa que utiliza tanto métodos qualitativos quanto quantitativos para obter uma compreensão mais completa de um fenômeno. É uma pesquisa mista. Então, quando vocês ouvirem pesquisa mista, é a pesquisa qualitativa e a quantitativa juntas, que formam a pesquisa quali-quantitativa. Então, da mesma forma como eu posso perguntar como que você pode classificar o meu atendimento? De 1 a 5, ele é bom, ruim, né? E o que eu preciso melhorar? E aí parte do conceito de cada pessoa para poder explicar. Então, as duas pesquisas ao mesmo tempo. Um exemplo: entrevistar um grupo de estudantes para explorar suas experiências e percepções sobre o uso de aplicativos de aprendizado de idiomas. Obter percepções qualitativas sobre os benefícios percebidos, desafios enfrentados e motivações para usar esses aplicativos.
Então, existem vários aplicativos aí que vocês podem utilizar para diversos estudos de idiomas e existe, né, a possibilidade de fazer essa pesquisa quali-quantitativa, onde o aplicativo ele pode, no final de cada aula, perguntar, numa escala de 0 a 10, como você classifica o nosso aplicativo? E depois eles vêm com uma outra pergunta, né? E o que vocês acham que pode ser melhorado no nosso aplicativo? Então, eles fizeram uma pesquisa quantitativa, né, pedindo para vocês numerarem como que vocês como foi o funcionamento do aplicativo, e entra também com a parte qualitativa, perguntando o que mais precisa ser melhorado aí no aplicativo que foi oferecido. Pessoal, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Vou disponibilizar o vídeo. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um grande abraço, beijos e até a próxima aula.